Eu falei isso antes e vou frisar para você. Implementar métodos nativos da linguagem é ótimo para você treinar seu entendimento de callbacks e como realmente um método nativo se comporta por baixo dos panos. É por isso que eu coloco esse tipo de exercício para você treinar essas habilidades. O Reduce é um pouco diferente do Filter e do Map. Nada muito complicado, ele só tem algumas peculiaridades. Vamos ver isso na prática? E se você está vendo essa aula e não sabe como o Reduce funciona, aqui abaixo do vídeo vai ter um link para uma aula que você pode assistir depois dessa aula, onde eu explico tintim por tintim como esse método funciona. No caso da invocação da função Reduce, a invocação dela precisa receber um array como primeiro argumento, uma função como segundo argumento, e um valor inicial como terceiro argumento, que vai ser o valor do accumulator. Roger, e se o terceiro argumento não for inserido? E se ao invés de uma função, um objeto for inserido como segundo argumento? E se nenhum parâmetro for inserido? É o seguinte, o foco dessa aula não vai ser cobrir casos inesperados. Eu vou fazer isso em aulas futuras, onde eu vou falar sobre o One Happy Path do TDD. Até lá, relaxa e foque em resolver só esses casos que foram pedidos no exercício, beleza? O primeiro caso que eu vou implementar é que se um array com os itens 1, 2 e 3 for inserido como primeiro parâmetro, uma função com os parâmetros accumulator e item que retorna accumulator somado a item for inserida como segundo argumento e um 0 for inserido como terceiro argumento, essa invocação precisa retornar 6. Só que se eu olhar o console, obviamente um reference error dizendo que reduce is not defined é lançado porque eu não defini, eu não criei uma função reduce. Qual é o mínimo de código que eu preciso implementar para esse erro não ser mais lançado? Se acima da invocação eu inserir uma const reduce, que recebe uma função, e salvar esse arquivo, o erro não é mais lançado. Agora, eu preciso realmente fazer com que a invocação dessa função, com esses argumentos, realmente retorne 6, porque se eu recortar essa invocação, invocar um console.log que recebe a invocação da reduce e inserir que ela retorna 6, false é exibido porque a reduce não retorna um valor, então a invocação dela retorna undefined. O que eu preciso fazer para que a reduce retorne 6? Primeiro, por que ela precisa retornar 6 nesse caso? Eu vou remover esse igual a 6 daqui, para a gente focar só na invocação, e é o seguinte, como o array tem os itens 1, 2 e 3, e essa função de callback precisa ser executada para cada item do array, na primeira execução dessa função, accumulator precisa receber esse valor do terceiro argumento, item precisa receber 1, que é o primeiro item do array, e a função precisa retornar o resultado de 0 mais 1, que é 1, e esse 1 precisa ser armazenado nesse parâmetro accumulator. Na segunda execução dessa função, accumulator armazena o valor que a execução passada retornou, que é 1, item recebe 2, e a função retorna o resultado de 1 mais 2, que é 3. Na terceira e última execução dessa função, accumulator armazena o valor que a execução passada retornou, que é 3, item recebe 3, a função retorna o resultado de 3 mais 3, que é 6, e toda essa invocação retorna 6. Então, para começar a implementar essa função, eu vou definir 3 parâmetros nela. O primeiro é o arr, que é uma abreviação de array, porque esse parâmetro vai receber esse array inserido no primeiro argumento. O segundo parâmetro é func, que vai receber essa função do segundo argumento. E o terceiro parâmetro é o initial value, que vai receber o valor do terceiro argumento. Feito isso, como eu sei que eu preciso executar a função recebida nesse parâmetro para cada item do ARR, aqui dentro da função eu vou invocar arr.forEach, que recebe uma função com o parâmetro item, e dentro dessa função eu preciso fazer com que essa função seja executada para cada item do array. Observa que essa função tem um parâmetro accumulator e um parâmetro item, então a invocação dela precisa receber esses dois valores como argumentos. Então, se aqui dentro do forEach eu invocar a func e inserir como primeiro argumento o initial value e inserir como segundo argumento o item do array, eu estou fazendo esse parâmetro accumulator receber o 0, que está sendo recebido nesse parâmetro initial value, inserido como primeiro argumento da invocação. Então ele está sendo atribuído para esse parâmetro accumulator, e como o segundo argumento é o item do array, esse item está sendo recebido aqui no parâmetro item. Então ótimo, eu já estou fazendo esses dois parâmetros receberem
receberem os valores que eles precisam receber. A grande sacada aqui é que agora, como a cada execução dessa função ela vai retornar o resultado dessa expressão, eu preciso acumular esse valor que as execuções da função estão retornando. Ou seja, quando essa função for executada pela primeira vez, o parâmetro accumulator vai receber esse zero, que é um valor inicial, mas quando ela for executada da segunda vez em diante, eu preciso fazer esse parâmetro accumulator receber o valor que a função retornou na execução anterior. Como que eu vou fazer isso? Observa que se eu recortar essa invocação, invocar um console.log e inserir a invocação da função como argumento, 1, 2, 3 é exibido no console e em seguida undefined. Roger, mas não era para resultar em 6? O que aconteceu? Olha só, na primeira vez que essa função foi executada, esse parâmetro accumulator recebeu initial value, que é 0, item recebeu o primeiro item do array, que é 1, e o resultado dessa expressão foi retornado. Como 1 mais 0 resulta em 1, e essa invocação retorna 1, 1 foi exibido no console. Só que observa que na segunda vez que essa função foi executada, o valor desse argumento initial value não mudou. Ele continuou armazenando 0, esse argumento item recebeu o segundo item do array, que é 2, e o resultado dessa expressão foi retornado. E como essa invocação retorna o resultado do 0 somado ao item, 2 foi exibido no console. E na terceira vez que a função de callback foi executada, ela retornou o resultado da soma entre 0 e 3, que é o último item do array. O resultado dessa soma é 3, e como a minha função reduce não retorna um valor, e como a invocação dela foi inserida como argumento de um console.log, undefined é exibido. Então, o que está faltando é esse parâmetro accumulator receber, de fato, da segunda execução da função em diante, o valor que a execução passada retornou. E como que eu vou fazer isso? É o seguinte, como eu sei que a cada execução essa função está retornando o valor que deve ser acumulado entre as execuções, eu vou remover esse console.log, vou atribuir para uma letAccumulator o valor que a invocação da função está retornando. Na primeira linha da reduce, eu vou declarar essa letAccumulator que vai receber initial value, só que eu vou inserir accumulator como primeiro argumento da invocação da função de callback. Ou seja, quando a reduce é executada, a letAccumulator recebe initial value, que é 0, e dentro do for each, na primeira execução do callback do for each, accumulator recebe o resultado de 0 mais 1, que é 1, na segunda execução. Como agora esse primeiro argumento accumulator está armazenando 1, accumulator recebe o resultado de 1 mais 2, que é 3, na terceira execução. Como agora o primeiro argumento da invocação está armazenando 3, accumulator recebe o resultado de 3 mais 3, que é 6, e como agora accumulator armazena 6, abaixo do for each eu vou retornar accumulator. Se eu olhar o console, eu vejo 6, que é o retorno da invocação da reduce. Roger, você fala para evitar mutação, mas tem uma reatribuição aqui. Sim, e existe uma forma de eliminar essa reatribuição, e eu vou explicar ela mais à frente, quando eu estiver falando de TDD. Eu vou mostrar como implementar o reduce com TDD e sem mutação. Agora, eu vou testar um segundo caso que é só uma variação desse primeiro, só para checar que a reduce está funcionando quando eu passo números diferentes no array. Então, se aqui abaixo eu inserir um console.log que recebe a invocação da reduce, que recebe um array 2, 3, 4, uma função com um parâmetro accumulator, um parâmetro item, retorna accumulator mais item e recebe um 0, como 0 mais 2 é 2, 2 mais 3 é 5 e 5 mais 4 é 9, eu vejo 9 exibido no console também. Só que observa que eu ainda estou testando a reduce só para somar os números do array. Agora, eu quero testar se a reduce pode retornar um objeto. Para fazer isso, aqui abaixo eu vou inserir um console.log que recebe a invocação da reduce e não da redSeal e vai receber 3 argumentos. Um array com os números 1 e 2, uma função com um parâmetro accumulator e um parâmetro item. Para ficar mais fácil visualizar, eu vou deixar cada argumento da reduce em uma linha, vou terminar de declarar minha função. O terceiro argumento vai ser um objeto vazio, porque o valor final que eu quero gerar é um objeto, e dentro dessa função, para que a invocação da reduce gere esse resultado, que eu vou colar aqui
abaixo, a cada vez que essa função de callback for executada, eu vou fazer esse objeto receber uma propriedade de forma dinâmica. Então eu posso inserir accumulator colchetes e definir aqui dentro uma expressão que vai resultar no nome da propriedade, que vai ser a string number traço concatenada ao parâmetro item. O valor que essa propriedade vai receber é o item, e para que o parâmetro accumulator receba a cada execução o objeto já com a nova propriedade, eu vou retornar o objeto e eu vejo no console o objeto gerado pela reduce. Só que observe uma coisa, se nomes de variáveis podem conter só letras, underscores, cifrão ou números, desde que o número não seja o primeiro caractere, e se essas regras se aplicam também para nomes de propriedades, por que um erro não foi lançado, já que essas propriedades contêm um traço no nome? Afinal, o traço não é um caractere especial? Eu vou te explicar por quê. É o seguinte, quando uma computed property name é usada, o resultado dessa expressão vai ser computado como uma propriedade do objeto. E quando esse resultado é computado, ele vai ser uma string. Ou seja, essa propriedade do objeto é uma string. Tanto é que se aqui no console eu inserir uma const obj, que recebe um objeto vazio, se eu executar computed property names para atribuir uma propriedade para esse objeto, então obj colchetes, e se eu inserir mais um como expressão e atribuir um oi para essa propriedade, o intuitivo é pensar que o nome da propriedade vai ser o número 2 e um erro vai ser lançado dizendo que não é possível o nome da propriedade ser um número, certo? Só que se eu executar essa expressão, o erro não é lançado, e se eu executar obj, o objeto tem uma propriedade 2. Só que essa propriedade foi computada como uma string, ou seja, por baixo dos panos, o resultado dessa expressão foi convertido em string. Tanto é que se eu quiser acessar essa propriedade 2, se eu inserir obj.2, um erro de sintaxe é lançado dizendo que o número é inesperado. O que eu preciso fazer se eu realmente quiser acessar a propriedade 2? Eu preciso usar a notação de colchetes. Se eu executar obj colchetes, que recebe uma string 2, o valor da propriedade é exibido, e mesmo se eu inserir obj colchetes, que recebe o número 2, por baixo dos panos, o 2 é convertido em string e o valor da propriedade é exibido. Se você é São Tomé e só acredita que essa propriedade é uma string, depois de ver ela com a notação de string, eu vou acessar o console, e se eu executar node app, um erro dizendo que document is not defined é exibido, porque no node não existe um objeto document, então vou comentar o exercício anterior que está manipulando o DOM, e se eu salvar e executar novamente node app, está aqui o objeto com as propriedades com a notação de string. Roger, quer dizer que é um objeto JSON, não é? Não, essa expressão não é uma string. As propriedades do objeto não têm aspas duplas. Essas propriedades podem receber qualquer valor e o objeto JSON não pode. Então não tem relação com JSON. Esquece JSON. Esse objeto é um objeto JavaScript e objetos JavaScript podem ter strings como propriedades. Eu vou sair do console. Então beleza, a minha função reduce está gerando objetos, eu posso remover esse comentário, só que observa que eu ainda não estou testando os parâmetros index e array, que são parâmetros opcionais que o callback do reduce pode receber. Para testar o index, eu vou invocar um console.log que recebe a invocação da reduce, que vai receber um array com os números 1 e 2, 2, uma função com um parâmetro accumulator, um parâmetro item e um parâmetro index. Vou fazer a função retornar accumulator somado a index e vou inserir o 0 como valor inicial do accumulator. O que vai acontecer aqui? Na primeira vez que essa função foi executada, accumulator armazena 0, item armazena 1 e index armazena undefined. Por que armazena undefined? Porque aqui, na invocação da função, não existe um terceiro argumento. Como não existe um terceiro argumento, undefined vai ser atribuído para o parâmetro index e todas as execuções dessa função vão retornar nen, not a number. Por que vão retornar nen? Vão retornar nen porque quando uma expressão matemática contém um valor que não pode ser convertido em número, essa expressão resulta em nen, not a number. O que eu preciso fazer para que o parâmetro index realmente receba o index do item para o qual a função está sendo executada?
Olha só, como o callback do for-each pode ter um parâmetro index que acessa o index do item, eu vou inserir esse segundo parâmetro na função de callback do for-each e vou inserir esse parâmetro como terceiro argumento da invocação dessa minha função de callback. O que deve acontecer agora? Na primeira invocação dessa função de callback, 0 mais 0, que é o index do primeiro item, resulta em 0. Na segunda invocação, 0 mais 1, que é o index do segundo item, resulta em 1, e toda essa expressão vai resultar em 1. Se eu olhar o console, 1 é exibido. Agora, o último caso que eu vou testar é um caso que usa o parâmetro array. Se aqui abaixo eu inserir um console.log que recebe a invocação da reduce, que recebe como primeiro argumento um array 1, 2, recebe uma função que tem os parâmetros accumulator, item, index e array e retorna o resultado de accumulator mais array colchetes index e recebe um terceiro argumento, 0, eu vou inserir a vírgula que eu esqueci aqui, e se eu olhar o console, um type error dizendo que não é possível ler a propriedade 0 de undefined é exibido. Por que isso aconteceu? Observa que na primeira execução dessa função, accumulator armazenou 0, não importa agora o que item armazenou, index armazenou 0, array armazenou undefined, porque não existe um quarto argumento nessa invocação, e a invocação da função tentou retornar 0 somado a undefined colchete 0, que é o index do primeiro item do array. Por que eu disse que tentou? Porque essa soma nem chegou a acontecer devido a essa expressão, porque essa expressão lançou um erro imediatamente. Para provar isso, se aqui no console eu executar undefined colchete 0, o que eu estou fazendo nessa expressão é tentando acessar uma propriedade chamada 0 de um objeto undefined, e undefined não é um objeto, e muito menos tem uma propriedade 0. Por isso o type error diz que não é possível ler a propriedade 0 de undefined. O que eu preciso fazer para eliminar esse erro? Como eu sei que esse callback do for-each pode ter um terceiro parâmetro que recebe o próprio array no qual o for-each foi encadeado, eu vou inserir o parâmetro array e vou inserir o parâmetro array como quarto argumento da invocação da minha função de callback. O que vai acontecer agora? Na primeira execução desse callback, o resultado de 0 somado a 1, que é o primeiro item do array, vai ser retornado. Na segunda execução, o resultado de 1 mais 2, que é 3, vai ser retornado e toda essa expressão vai resultar em 3. Se eu olhar o console, o 3 é exibido. Agora, já que eu resolvi o exercício, eu posso observar as oportunidades de melhoria desse código e eu quero deixar ele mais legível. E eu vou começar a fazer isso nomeando a ação que essa função de callback do for-each está fazendo. O que essa função está fazendo? Ela está fazendo a letAccumulator acumular os retornos dessa invocação da função de callback. Então, para deixar essa ação mais explícita no código, antes do for-each, eu vou declarar uma const accumulate callback return, que recebe essa função de callback do for-each. Vou referenciar essa const como argumento do for-each e tudo continua funcionando normalmente. Roger, a declaração dessa função vai ficar dentro dessa outra função? Vai, porque se eu declarar essa função do lado de fora, eu vou ter que fazer ela receber os parâmetros accumulator e func. E eu não quero declarar uma função com 5 parâmetros. Eu vou manter ela aqui dentro, e o fato dela ter deixado essa invocação do for-each mais legível para mim, já compensa o trade-off dela ser uma função aninhada. O que mais que eu posso melhorar? Eu vou nomear as ações que esses callbacks da invocação da reduce estão fazendo. Para nomear as ações desses dois primeiros callbacks, aqui acima eu vou inserir uma const SumItems que recebe essa função. Vou referenciar a SumItems como segundo argumento das invocações da reduce, e se eu olhar o console, 6 e 9 continuam exibidos. Agora, eu vou nomear o que essa função de callback está fazendo. O que ela está fazendo? Ela está criando propriedades baseadas nos itens do array. Então, abaixo da SumItems, eu vou inserir uma const createItemBasedProperties, que recebe essa função do segundo argumento da invocação da reduce. Vou referenciar essa const como segundo argumento, e se eu voltar essa invocação da reduce para uma linha, se eu salvar o arquivo, eu vejo que o objeto gerado pelo reduce continua exibido.
Observa que agora, entre essas duas funções que contêm múltiplas linhas, eu tenho uma função que tem só uma linha. Para organizar isso, eu vou recortar essa função de uma única linha e vou deixar ela abaixo das funções de múltiplas linhas. E assim eu posso organizar melhor o código, deixando as funções que têm blocos de código mais acima e deixando as funções de única linha após essas funções de múltiplas linhas. E poderia ser o contrário também, desde que haja consistência no padrão de organização. Agora, como o que essa penúltima função de callback está fazendo é somar os itens com os index, eu vou inserir uma const SUMITEMS plus index, que recebe essa função do segundo argumento. Vou referenciar essa const como segundo argumento, e como essas duas funções têm uma única linha, eu não vejo necessidade de inserir uma linha em branco entre elas, porque além de funções de uma linha serem mais legíveis e rápidas de ler, quando eu agrupo essas funções em um bloco, eu estou indicando visualmente que esse bloco tem o conceito de agrupar pequenas funções que fazem uma única coisa e que, por serem mais simples, não precisam ser separadas por linhas em branco. Se eu olhar o console, 1 continua sendo exibido normalmente. E essa última função de callback, o que ela está fazendo? Ela está somando os itens do array, mas ela está fazendo isso usando o parâmetro array. Então, eu vou inserir uma const SUMITEMS using arrayParam, que recebe essa função do segundo argumento. Vou referenciar essa const como segundo argumento, e como nessas duas funções eu não estou usando o parâmetro item, eu vou substituir esses parâmetros por um underscore, e se eu olhar o console, 3 continua exibido, o código continua funcionando normalmente, com a diferença de que agora ele ficou mais legível e organizado.